Uniclac. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e com muito prazer, muita satisfação, vamos continuar essa gravação do nosso super curso, super atualizado do Código de Trânsito Brasileiro, né, do Código de Trânsito Brasileiro. Então vamos lá, então agora essa aqui é a segunda parte, tá? A segunda parte, e essa segunda parte aqui, ela é muito importante porque já estou falando isso no curso várias vezes, mas é sempre bom estar lembrando, que em 2020, né, através da Lei 10.071 de 2020, mais precisamente de 13 de outubro de 2020, nós passamos por uma grande atualização no trânsito. E essa atualização do trânsito, ela foi o seguinte, ela foi gigante mesmo, né? E uma das coisas mais importantes, né, aí, na minha opinião, que a lei trouxe de impacto na vida do cidadão, e isso com certeza vai ser objeto de prova aí por parte do examinador, foi em relação ao tempo, tá? Em relação ao tempo do prazo de validade da carteira de habilitação, que agora ela passa a ser até de 10 anos. Então agora, essa parte da aula a gente vai estar falando sobre esse assunto muito importante. Então, por isso que eu fiz dar um destaque aqui para vocês, né? Tá? Muitas atualizações. Então, vem comigo, olha só, né? Vamos lá, né? Artigo 147, né? Já tivemos uma redação também, uma mudança de redação pela nova lei de trânsito, né? Como é que era antes? O candidato à habilitação deverá submeter-se a exames realizados pelo órgão executivo de trânsito na seguinte ordem, né? A gente vai falar, ele mudou o comando, né? O caput do artigo 47, né? Vamos lá, o candidato à habilitação deverá submeter-se a exames realizados pelo órgão executivo de trânsito na ordem descrita a seguir, tá? Então vamos lá, a seguir, vírgula, né? Aí vem, ele fala dos exames, ó. Os exames de aptidão física, mental e avaliação psicológica deverão ser realizados por médicos e psicólogos, peritos e examinadores. Então ele ampliou, ó, peritos, examinadores, psicólogos, médicos, né, para avaliar o quê? Aptidão física, mental e avaliação psicológica, ok. Respectivamente, com titulação de especialista em medicina de tráfego, então não é qualquer médico, então o médico tem que ser especialista em medicina de tráfego, tá? E psicologia do trânsito, conforme conferida pelo respectivo conselho profissional. Ou seja, o conselho, cada profissional deverá certificar que ele tem essa especialidade aí no seu currículo, né? Conforme regulamentação do CONTRAN. Então, o que acontece? Qual que é essa alteração aí? Essa alteração ele ampliou um pouco o leque, né? Porque antes você fazia nas dependências do DETRAN. Agora não, ele fala que é médico, né? Especialista em engenharia de medicina de tráfego, né? E também falou o quê? Que a avaliação psicológica tem que ser realizado porque tem uma especialidade de psicologia no trânsito. Ou seja, na minha modesta opinião, ampliou, quebrou o monopólio, quebrou a caixa preta e assim possibilitando que outros profissionais pudessem aí empreender e trabalhar nesse tipo de coisa. Bacana, né? Ok, mudança do caput. E agora, quais são os requisitos para habilitação? Não houve nenhuma alteração. Aí falou o seguinte, então para você hoje ter a sua carteira de habilitação, você tem que ser submetido à aptidão física e mental, bacana, aí a gente já viu para médicos e médicos e psicólogos, né? 2, prova escrito sobre legislação de trânsito, que é a provinha, tá? Noções de primeiros socorros, conforme a regulamentação do CONTRAN, e uma avaliação de direção veicular, a prova prática, realizado na via pública em veículo de categoria para a qual estiver habilitando-se, né? Então, se eu estiver me habilitando para a categoria B, eu vou fazer um teste, claro, né, com o veículo da categoria B, e assim por diante. Mais do que justo, né? Certinho, né? Não houve alteração. Então, os requisitos são esses. Cai bastante, então o aluno tem que prestar bastante atenção. Vamos lá. Os resultados dos exames e a identificação dos respectivos examinadores serão registrados no RENASH, né? E aí já temos aí um primeiro sistema nacional. Então, o RENASH é o sistema, né, gerenciado pelo antigo DENATRAN, que agora é o nosso SENATRAN, tá? Que é o nosso SENATRAN, que faz o que? A gestão da habilitação, tá? Então, toda a sua vida como condutor
ela está devidamente registrada, catalogada e gerenciada no RENASH, né? Então é o seguinte, o que acontece, né? Então os resultados dos exames e a identificação dos respectivos examinadores serão registrados no RENASH, até para você ter uma memória de cálculo aí e para evitar eventuais fraudes, né? Já o parágrafo 2º teve uma alteração, né? Vamos ler aqui um pouco como é que ficou, né, depois da alteração. O exame de aptidão física e mental a ser realizado no local de residência ou domicílio do examinado será preliminar e renovável com a seguinte periodicidade, né? Então nós temos aí, né? Então agora que vem, tá? Agora que vem um negócio interessante, tá? Vamos lá. Então é o seguinte, né? Como é que era antes? Ó, o exame de aptidão física e mental será preliminar e renovável a cada 5 anos ou a cada 3 anos para os condutores com mais de 75 anos de idade, no local da residência. Bacana. Então ele mudou o texto, ele tirou o prazo para colocar nos incisos, né? Aqui, neste parágrafo 2º do artigo 147, que falava que eram 5 anos, né? Então, por que vencia a sua habilitação? Porque você esqueceu de dirigir? Não. Era para o quê? Revalidar o seu exame médico e mental, tá? Psicológico. Por isso você tem condições. Aí, vamos lá. Olha como é que ficou aqui, ó. A cada 10 anos, para condutores com idade inferior a 50 anos, né? Então, olha aí que maravilha, né? Então, a cada 10 anos, né? Professor, por que a habilitação antes era até 5 anos, né? Era até 5 anos, por quê? Porque a sua avaliação médica aí e mental, ela tinha validade de 5 anos, e agora a legislação passou para 10. E aí? Eu achei maravilhoso isso, tá? Eu achei fantástico isso, né? Pô, 5 anos era muito pouco, né, cara? Agora são 10 anos, né? E outra coisa, tirou encargo, né? Tirou encargo para a sociedade, né? Tá aí, ó. Então, cada 10 anos, agora tem que saber. Com idade inferior a 50 anos. Então, o cara tem 49 anos. Se ele tiver 49 anos e ele solicitar para renovar, vai valer para 10 anos, né? Então, primeiro, 10 anos para com idade inferior a 50 anos de idade. 2. A cada 5 anos para condutores com a idade igual ou superior a 50 anos e inferior a 70, né? Então, o povo aí entre 50 e 70 anos continua a mesma coisa a cada 5 anos, né? A cada 5 anos, né? Não sei, né, cara? 50 anos, cara. Pô, eu acho que teria ser uns 60, né? No meu papo reto, cara, eu acho que, né, pô, esse item aqui já tá lá, opinião pessoal do prof, né? No mínimo 55, né, cara? 55 aqui. Tá, e aqui 75, né? Beleza. Então, 5 anos entre 50 a 70 anos. E, finalmente, a galera é acima de 70 anos de idade, deverá renovar o seu exame de aptidão física e mental a cada 3 anos. Então, esse aqui é potencial questão de prova, cara. Isso aqui não tem jeito. Então, o que acontece, né? Então, o cara tem aqui, ó, 3, 5 e 10. Então, o cara tem aí, né, que saber que é 3, 5 e 10. Não tem jeito, né? Então vamos embora. Parágrafo 3º. Vem comigo aqui. O exame previsto no parágrafo 2º, que é o físico e mental, incluirá avaliação psicológica preliminar e complementar sempre, tá? O exame previsto mental, né, psicológica, sempre que ele se submeter o condutor que exerce a atividade remunerada do veículo, né? Incluindo-se essa avaliação para os demais candidatos apenas no exame referente à primeira habilitação. E aí, professor, esse dispositivo eu vou ter que falar para vocês. Vamos lá, são duas coisas que fala esse dispositivo. Ele fala primeiro, cara, a sua primeira habilitação, para você ter habilitação, você tem que ter um exame físico e mental. Beleza, bingo, tá aí. Tá? Físico e mental, beleza. Então, esse aqui é o exame mental. Ó, exame mental, né? Esse exame mental é o famoso avaliação psicológica, né? Avaliação psicológica, né? Então, o que acontece? Ele é obrigatório na primeira habilitação, na primeira CNH, e ele é obrigatório também
né, também para o condutor, ó, que exerce atividade, né, remunerada, né, atividade especial de remuneração, tá? Ele tem essa anotação, atividade remunerada, tá? Atividade remunerada, né? E tem atividade remunerada. Professor, quem que tem atividade remunerada? O motorista de Uber, o motorista de 99, o motorista de ônibus, entendeu? O taxista. Então, o que que acontece com esses caras, né? Então, esses caras, né? Ele tem que fazer o seguinte, né? E complementar sempre que ele submeter o condutor a que exerce atividade, incluindo essa avaliação para os demais candidatos apenas. Então, toda vez que o cara que exerce atividade remunerada, ele vai fazer um novo exame de uma avaliação psicológica. Tá? Sempre, tá? Sempre. Tá? O restante é apenas a primeira vez, né? Então, o restante é apenas a primeira vez que ele vai se submeter a esse tipo de exame. O restante não, tá? Fechado aí? 10? Tranquilo, né? Vamos lá. Parágrafo 4º, tá? Quando houver indícios de deficiência física ou mental ou de progressividade de doença que possa diminuir a capacidade para conduzir o veículo, os prazos previstos nos incisos 1, 2 e 3, que é 10, 5 e 3 anos, do parágrafo 2º deste artigo, poderão ser diminuídos por proposta do perito examinador. Tá? Então, lá no perito examinador, ele identificar que está indícios aí de progressividade de alguma doença, então ele pode reduzir aqueles prazos de 10, 5 e 3. Né? Ou seja, é um caso de exceção. Parágrafo 5º. O condutor que exerce atividade remunerada ao veículo terá essa informação incluída, tá, na sua carteira nacional de habilitação, conforme especificações do CONTRAN, né? Ou seja, isso aqui já é antigo, né? Isso aqui é antigo. Então, o que acontece? O cara que exerce uma atividade remunerada, aí eu falo para vocês que tem alguns amigos aí que estão aí empreendendo no mundo do Uber, né? Então, para o cara ser Uber, né, primeira coisa, tinha carteira de habilitação B, ele tinha que incluir essa atividade remunerada. Então, ele tiveram que comparecer ao Detran e atender todos os requisitos e burocracias do Detran para ter essa anotação na carteira de habilitação, né? Parágrafo 6º. Os exames de aptidão física e mental e a avaliação psicológica deverão ser analisados objetivamente pelos examinados, né? Limitando aos aspectos técnicos do procedimento realizado conforme regulamentação do CONTRAN e subsidiarão a fiscalização prevista no parágrafo 7º, que a gente vai falar em seguida, né? Então, o que ele está falando? Né? Tanto o exame físico mental, ele não pode ter uma avaliação do eu acho, né? A avaliação do eu acho é subjetiva. Então, tem que ser o quê? Uma avaliação objetiva, né? E quem que vai fazer a avaliação física e mental? Física é o médico, né? Com especialidade em medicina de tráfego, não é isso? E mesma coisa, mesma coisa aí, tá? O psicólogo, né, que tem a especialização aí no trânsito, né? Isso conforme o que? O caput do artigo 147. Então, esse artigo 147 mudou bastante, né? Ok, e aí, professor, tem bastante fraude? Tem bastante fraude, né? Então, pensando nisso, já criou também aí, né? Já criou também um dispositivo, né? De controle para esses profissionais. Como ele descentralizou, ele passa a ter agora o quê? Um outro controle. Os órgãos ou entidades executivos de trânsito dos estados, do DF, e com a colaboração dos conselhos profissionais de medicina e psicologia, deverão fiscalizar as entidades e os profissionais responsáveis pelos exames de aptidão física e mental e pela avaliação psicológica, no mínimo uma vez por ano, né? Então, todos esses profissionais aí que façam a perícia física e mental, eles são fiscalizados pelo menos ou pelo Conselho ou pelo Detran uma vez por ano, né? Certo, certo, né? E eu tive a oportunidade, gente, né? Eu tive a oportunidade recentemente de quê? De renovar a minha habilitação por 10 anos, claro, né? Por 10 anos, né? E aí o seguinte, né? Foi muito interessante, né? Que aí eu tinha uma gama de opções de médicos credenciados, né? De médicos credenciados para isso, né? Muito legal, muito bacana esse cara aí, né? Ok, e agora? Agora nós temos o 147A. O 147A, tá? Foi uma alteração lá de 2015.
onde possibilitou também que candidato com deficiência auditiva, claro, né, não é visual, auditiva, né, pudesse aí ter a possibilidade de conduzir o seu carro, né? Então vem comigo. Ao candidato com deficiência auditiva é assegurado a acessibilidade de comunicação mediante emprego de tecnologias assertivas ou de ajudas técnicas em todas as etapas do processo de habilitação, tá? Então ele pode se habilitar e claro que ele vai ter aí todas as práticas de inclusão, né? Vamos lá, parágrafo 1º. O material didático audiovisual utilizado em aulas teóricas dos cursos que precedem os exames previstos no artigo 147 desta lei, deve ser acessível por meio de subtitulação e legenda oculta associada à tradução simultânea em Libras, né? Então aí com a tradução simultânea em Libra ele passa a estar incluído, né? É assegurado também ao candidato com deficiência auditiva requerer no ato de sua inscrição os serviços de intérprete de Libras, né? Para acompanhamento das aulas práticas teóricas, né? Então tá aí para a galera aí, ele pode solicitar, é um direito de inclusão aí, o direito de dirigir, que foi a partir de 2015, né? Vamos lá, artigo 148, né? 148. Os exames de habilitação, exceto hoje direção veicular, o exame de habilitação, exceto o exame de direção veicular, que é a prova prática, tá? Poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos estados e do DF, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN, né? E aí, professor, o artigo 148. O artigo 148 do Código, ele possibilitou o seguinte, que a prova prática, né, o DETRAN que vai escolher, porque é uma atribuição do DETRAN, do órgão executivo de trânsito estadual, dos estados ou do DF, essa competência lá do começo, né? Então pode o próprio DETRAN ter um corpo técnico de avaliadores para isso, ou ele pode aí estar firmando aí convênios com entidades particulares, né, principalmente autoescolas, né, entidades especialistas para realizar este exame, né? Ele quis dar aí o quê? Ele quis dar uma maior celeridade, né? Parágrafo 1º. A formação de condutores deverá incluir obrigatoriamente curso de direção defensiva e de conceitos básicos de proteção ao meio ambiente relacionado com o trânsito, né? Então todo mundo aí que faz aí, solicita a sua CNH, então ele tem que ter o quê? Curso de direção defensiva, né? Defensiva e, claro, proteção ao meio ambiente. Ao candidato aprovado será conferida permissão para dirigir com a validade de 1 ano, né? Isso aí já é antigo, né? Muitos alunos que estão assistindo já passaram por esse processo. Então, primeiro, ele é aprovado lá na habilitação, ele não recebe a CNH. Ele vai receber o que? A permissão. Então, você tem uma permissão, tá, de quê? Que tem validade de 1 ano. Tá? Aí, se você cumprir os critérios da lei, que a gente já vai passar para vocês agora, né? Se você cumprir os critérios da lei, o que acontece após 1 ano? Você vai lá e pega a sua CNH, e se tiver menos de 50 anos, você vai ser aí agraciado com 10 anos de validade, né? A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de 1 ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, ou seja, reincidente em infração média. Então, nesse 1 ano, o cara tem que andar pianinho, né? Então ele já tem a permissão para dirigir. Então ele não pode ter nenhuma infração grave ou gravíssima, ok? 5 ou 7 pontos, ou o quê? Ou ele ter uma reincidência de uma infração média. Assim ele cumpriu o requisito, né? Ele vai ter aí no final, vai ser conferida a ele a CNH. Parágrafo 4º. Vamos lá. A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto do parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação. E sai caro, né? Então, nesse 1 ano, o cara aí foi lá, né? E levou uma multa lá gravíssima, infração gravíssima, pronto, né? Ele não vai ser habilitado para ter a sua CNH definitiva. Ele vai ter que começar toda a via sacra, porque entende o quê? Que está no período de experiência. Tá? Ele está no período de experiência. Tá? Ele está no período de experiência.
Parágrafo 5º, vamos lá. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, poderá dispensar os tripulantes de aeronaves que apresentarem cartão de saúde expedido pelas Forças Armadas ou pelo Departamento da Aeronáutica Civil, respectivamente, para a prestação do exame de aptidão física e mental, né? Então aí, né, tá aí a questão aí, né, que as Forças Armadas, né? Então o que acontece? O Exército Brasileiro, lá tem o Exército Brasileiro, tem seu corpo clínico, né? Tem seu corpo clínico, né? Então esse corpo clínico, né, ele poderá estar emitindo, tá? Ele poderá estar emitindo o quê? Um documento onde ele vai atestar que você tem aptidão física e mental. E com esse documento você está apto aí, tá? Você está apto para cumprir esse requisito para a expedição de sua CNH. Beleza? Fechou? 10, né? É uma particularidade. Eu, particularmente, eu acho que isso aí podia tirar, né? É menos uma burocracia. O cara vai lá, faz a habilitação como todo mundo, né? E agora? Agora é o seguinte, né? Agora a gente vai falar um item que sofreu muitas alterações pela 10.071 da nova lei de trânsito, que é o exame toxicológico, né? Então, o exame toxicológico, né? Sofreram muitas alterações, até porque ele é importante? Claro que ele é importante. Pô, o cara é motorista profissional, ele transporta ele dirige carretas, né? Muitos acidentes nas nossas estradas, né? Aí o cara lá consome produtos impróprios, coloca em risco. Agora, não todos, com certeza. E outra coisa, o custo, o valor disso. Então essas alterações, elas prezavam, qual que é o objetivo? Tentar incluir mais pessoas para oferecer esses exames, né? Então vem comigo. Primeiro, você tem que saber, questão de prova, tá? Quem que está obrigado, tá? Quem está obrigado, tá? A realizar o exame toxicológico. Vem comigo. Os condutores das categorias C, D e E deverão comprovar resultado negativo em exame toxicológico para a obtenção e a renovação, tá? Obtenção e renovação da CNH. Professor, qual que foi a mudança aqui? Pequena que foi a mudança, né? A mudança aqui, obtenção e renovação. Não estava muito claro, ó. Para a habilitação e renovação. Então gerou muita dúvida judicial. Então ele já resolveu, deixou mais claro o texto, né? Então é o seguinte, C, D e E, o cara vai ter que fazer esse exame tanto para obter quanto para renovar, né? E aí tem um custo, né? Tem um parça amigo meu, parça mesmo, amigão meu aí, cara aí, ele tinha carteira E, tá? Ele tinha carteira E. Aí ele não estava exercendo, não estava usando a carteira E. Aí eu falo, pô, Luizão, toda vez aí você tem que fazer esse exame aí, pô, é caro pra caramba. O que ele fez? Ele abriu mão e só tem a B, porque ele não usa. Então, se você não utiliza essa carteira para alguma coisa, não compensa, cara, né? Vamos falar do exame aí, né? Vamos falar do exame aqui. Vamos lá, tá? Vamos falar do exame aqui. O exame que trata este artigo buscará aferir o consumo de substâncias psicoativas que comprovadamente comprometam a capacidade de direção e deverá ter janela de detecção mínima de 90 dias nos termos do CONTRAN. Então você tem aí, né, cara? Então você tem aí, né? Você tem uma janela. Então você tem que fazer o quê? Esse exame toxicológico é para quê? Substâncias psicoativas, né? Beleza, né? E com prazo retroativo de 90 dias. E pega tudo, tá? Então não tem como esconder. Os condutores das categorias C, D e E com carteira nacional de habilitação de validade de 5 anos deverão fazer o exame previsto para o primeiro de 2 anos, 2 anos e 6 meses a contar da realização do disposto do caput, né? Então isso aqui foi o quê? Isso aqui foi uma regra de transição, né? Tá, uma regra de transição, aí o cara lá ele tinha que fazer 2 anos e meio, né? Por quê? Porque essa regra foi em 2015, né? Vamos lá, parágrafo 2º, né? Opa, mudou. Opa, desculpa aí, não, parágrafo 2º, beleza, né? Ok, né? Aí mudou, isso aqui tem um erro aqui, eu vou consertar agora, tá? Vou consertar agora aqui para vocês aí. Tá? Só um minutinho, vou consertar agora. Aqui a gente faz na hora, né? Então esse parágrafo 2º aqui, tá? Esse parágrafo 2º aqui, o que aconteceu com ele, né? Cara, é tanta alteração que a gente acaba se perdendo, né? Então, esse aqui era o texto do parágrafo 2º, que passou a ter essa redação aqui. Olha aqui.
Além da realização do exame previsto no caput deste artigo, que é o exame toxicológico, né? Aí, das categorias C, D e E, com idade inferior a 70 anos, tá? Serão submetidos novo exame a cada período de 2 anos e meio, 2 anos e 6 meses, a partir da obtenção ou renovação da Carteira Nacional de Habilitação, independentemente de validade dos demais exames que tratam o inciso 1 do caput do artigo 140 do Código. Então, o que ele falou? Cara, você que tem categoria C, D e E, tá? E tem idade a 70 anos, cara, ou seja, você é um motorista profissional, a cada 2 anos e meio, tá, você vai ter que ser submetido, tá, a esse exame para a validação da sua carteira. Então é o que? Um mecanismo de segurança, tá? É um mecanismo de segurança. Fechou aí? Tá? Então você tem aí a cada 2 anos e meio. Tá? Parágrafo 3º foi revogado pela lei. Vamos aqui para o parágrafo aqui 4º e o parágrafo 5º, né? É bastante grande, né, cara, essa questão aqui do exame toxicológico, porque envolve impacto na vida de muitas pessoas, né? Quarto, é garantido o direito de contraprova e de recurso administrativo sem efeito suspensivo no caso do resultado positivo para os exames que trata este artigo, nos termos das normas do CONTRAN. Então, o que acontece aqui? Vamos lá, né? Você vai lá, você fez o exame, pô, deu positivo. Putz, cara, testou positivo. Aí a casa caiu, né? A casa caiu, testou positivo. Aí é o seguinte, aqui está lhe conferindo o quê? A capacidade de você recorrer. Então você pode recorrer, tá? Você pode ter contraprova. Olha aí, ó. Recurso administrativo, tá? Aí, como é que eu vou fazer recurso? Cara, eu fui lá, entendeu? Fiz o exame, deu positivo. Não me contentei com esse exame porque não fiz. Aí você vai em outra firma, você vai lá e faz o exame, deu negativo. É a contraprova. Aí o que você faz? Você tem que avisar o Detran que deu positivo, deu negativo a sua contraprova. É um direito seu. Aí você entra com um cara chamado recurso administrativo. Beleza. Professor, e aí? Eu entrei com recurso. Volta a minha carteira? Volta meu direito de dirigir? Não. Por que não volta? Não volta imediatamente. Não volta imediatamente porque esse é um recurso, atenção, povo do direito, né, que tem a característica de sem efeito suspensivo, ou seja, né, ele vai ser analisado esse recurso e somente depois de analisado, tá, né, e se for deferido, né, as provas que você apresentar nesse recurso, que você voltará, ou seja, não é o fato de você entrar lá com recurso que tem efeito suspensivo, ou seja, suspende a decisão anterior, não suspende a decisão anterior, né? O resultado positivo do exame previsto no parágrafo 2º deste artigo acarretará a suspensão do direito de dirigir pelo período de 3 meses, tá? Condicionando o levantamento da suspensão à inclusão do RENASCE, o de resultado negativo em novo exame e vedada a aplicação de outras penalidades ainda que acessórias, né? Então o que acontece aqui o cara, né? O cara foi pego. Ele foi pego. Cara, ele foi pego. Primeira coisa, ele vai levar uma suspensão do direito de dirigir por 3 meses. Tá aí. 3 meses. Foi pego, pá, punição. Suspensão 3 meses. Por quê? Porque entende que 3 meses é o período para limpar o organismo do sujeito, tá? E aí, depois dos 3 meses, aí ele faz, ó, condicionado o levantamento da suspensão à inclusão no RENASCE. O que é o RENASCE? RENASCE lá é o sistema que controla as habilitações. Ali vai estar toda a sua ficha como condutor desde o início. Tá? Desde a primeira habilitação, quem foi aí, seus instrutores, tudo lá no RENASCE. Para controle. Tá? Aí é o seguinte, tá? Se você tiver o resultado negativo em novo exame, tá, você volta aí, tá? Você volta a dirigir. E você não pode ter outra penalidade ainda que acessória. Então, isso aqui é o que acontece quando você tem um exame positivo, né? A punição é muito grande, né? Então, tá aí. Vamos lá. Parágrafo 6º. Vem comigo aqui. O resultado do exame somente será divulgado para o interessado e não poderá ser utilizado para fins estranhos aos dispostos deste artigo ou no parágrafo 6º do artigo 68 da CLT. Então é o seguinte, isso aqui é uma informação pessoal do cara, tá?
imposto pessoal, íntima do cara, né, cara? Então é o seguinte, só interessa a ele. E aí? Pô, professor, mas o cara é fichado numa firma, professor. O cara é fichado numa firma, ele é funcionário da firma, ele está fazendo isso, ele é motorista profissional. Aí o que acontece? Está lá, e não poderá ser utilizado para fins estranhos, né? Ou, né, aqui, estranhos, né, ao disposto desse artigo. Ou no parágrafo 6º. O que diz o parágrafo 6º do artigo 68 da CLT? Vamos lá. Serão exigidos exames toxicológicos previamente à admissão e por ocasião do desligamento quando se tratar de motorista profissional. Assegurados direito à contraprova em caso de resultado positivo e a confidencialidade dos resultados dos respectivos exames, né? Então lá o empregador ele pode pedir isso, né? Então não é tem nada, isso aqui já foi até por questão lá do Supremo Tribunal Federal, informação íntima, pessoal, claro que não. É profissional. Se o patrão está contratando o cara para ser motorista profissional, cara, ele tem que apresentar os exames. Qual que é o problema, né? Vamos lá, parágrafo 7º, está terminando aqui. O exame será realizado em regime livre de concorrência, ou seja, qualquer lugar ele pode fazer, pelos laboratórios credenciados pelo Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN, que no caso aqui é o nosso SENATRAN agora, no Departamento Nacional, tá? Mudou, né, nos termos das normas do CONTRAN vedado entes públicos, né, vedados aos entes públicos. Fixar preços para os exames, né? Quando ele não quer que o ente público fixe preço, ele está colocando aqui a lei do mercado. Então aí, claro que como é muito exame, né? Aquele laboratório que tiver condições de oferecer um exame aí com preço mais competitivo, ele terá mais clientes, é o que é a regra de mercado. Limitar o número de empresas ou o número de locais em que a atividade pode ser exercida e estabelecer regras exclusivamente territorial, né? Como assim territorial? O laboratório A, firma A, fica com a região norte do município. Não pode, né? Aqui é a livre concorrência, né? A lei da livre concorrência aí, para você ter aí a maior eficiência aí do preço, né? Artigo 150, vamos lá. Ao renovar os exames previstos no artigo anterior, ou o que foi vedado no artigo anterior, o condutor que não tenha custo de direção defensiva e primeiro socorro deverá ele ser submetido conforme normatização do DETRAN. Parágrafo único. A empresa que utiliza condutores contratados para operar a sua frota de veículos é obrigada a fornecer custo de direção defensiva, primeiros socorros e outros conforme normatização do CONTRAN, né? O que está falando aqui? Está falando o seguinte, cara, se é uma empresa aí de logística, né? Então tem que investir na segurança, tá? Da sua frota e, claro, da população como um todo. E nós temos que ter a ideia do quê? Que o trânsito, cara, trânsito aí todo mundo é usuário do trânsito, né? Direta ou indiretamente. O trânsito é muito importante, o trânsito. Ok, né? Artigo sem muito impacto, né? Artigo 151 foi revogado pela nova lei de trânsito, né? Beleza, né? Artigo 152, vamos lá. O exame de direção veicular será realizado perante a comissão integrada por 3 membros designados pelo dirigente do órgão executivo local de trânsito. Tá? Então, a direção veicular são 3 membros designados pelo órgão executivo local de trânsito, do município de trânsito, né? A comissão de exame de direção veicular, pelo menos um membro deverá ser habilitado na categoria igual ou superior à pretendida pelo candidato, claro, né? Se eu estou avaliando o cara na categoria E, e eu não sou E, claro que você não é habilitado para isso, né? Então espera-se que você tenha no mínimo a mesma qualificação do cara, né? Do objeto da qualificação do cara, né? Claro que é assim, né? Aí vamos lá, outra regra aqui, né? Mesma coisa lá, lembra lá que os militares lá, eles estão isentos, né, de apresentação do exame de aptidão física e mental, claro, desde que receba a declaração das Forças Armadas lá, do oficialato lá da área de medicina deles, de saúde. Sim, é a mesma coisa aqui. Para o exame o quê? De direção. Os militares das Forças Armadas e os policiais e bombeiros e dos órgãos de segurança pública da União dos Estados, DF, que possuírem curso de formação de condutor ministrado em suas corporações, serão dispensados para a concessão do documento de habilitação
dos exames das quais se houveram submetido com a aprovação daquele curso, desde que nele estejam observadas as normas estabelecidas pelo CONTRAN. O que acontece? Essas forças de segurança aqui, mais as Forças Armadas, né? Lá elas têm vários cursos, e entre esses cursos, ele tem lá o curso de direção veicular. O curso de direção veicular. Então, nesse curso de direção veicular, serve para quê? Serve para... ele não precisa fazer essa nova prova. Então, o CONTRAN e a lei de trânsito... Tem muita gente que faz isso, né? Eu vejo o cara aí, recruta, né? O cara que entrou lá com 17, 18 anos, lá, um garotão lá, entrou no exército, né? E lá ele tem a felicidade de fazer esse curso de condutor. Então, ele já aproveita isso para ser habilitado, né? Aí, vamos lá, para completar isso, né? Vamos lá, para completar isso. O militar, o policial, o bombeiro militar interessado na dispensa que trata o parágrafo 2º, que é fazer o curso de direção veicular, né, instruirá seu requerimento com ofício do doutor comandante. Então, o comandante tem que fazer um ofício. Chefe ou diretor da unidade administrativa onde prestar o serviço, do qual constarão o número do registro de edificação, naturalidade, nome, filiação, idade, categoria em que se habilitou a conduzir, acompanhado de cópia de atas dos exames prestados, né? Então ele vai fazer isso aí, ele vai entregar lá e ele vai ser devidamente habilitado pelo RENASH, né? Ok? Fechado? Beleza, né? Vamos lá. Artigo 153, né? O candidato habilitado terá seu prontuário a identificação de seus instrutores e examinadores que serão passíveis de punição conforme a regulamentação a ser estabelecida. O candidato habilitado terá em seu prontuário a identificação de seus instrutores e examinadores que serão passíveis de punição. Né? Passíveis, ou seja, passíveis no futuro. O que acontece, né? Se for identificado, por exemplo, né, que o cara não tinha condições de ser habilitado e foi habilitado, ali está falando o seguinte, que os seus examinadores poderão ser passíveis de alguma penalidade futura. Tá? Olha aí, né? Questão de corrupção, né? Parágrafo único. As penalidades aplicadas aos instrutores e examinadores serão de advertência, suspensão e cancelamento da autorização para o exercício da atividade, conforme a falta cometida, né? Professor, quais são as faltas que os examinadores poderão sofrer, né? É um povo que estão constantemente sendo fiscalizados, controlados, né? Constantemente. Então, ele pode receber a pena de advertência, suspensão ou cancelamento da autorização. Artigo 154. Os veículos destinados à formação de condutores serão identificados por uma faixa amarela de 20 centímetros de largura, pintada ao longo da carroceria, a meia altura, com a inscrição autoescola na cor preta, né? Então, artigo 154 aqui, o legislador se preocupou o quê? Em diferenciar o veículo da autoescola, do cara que é aprendiz, né? Do cara que é aprendiz. Para que isso, né? Questão de segurança dele e, claro, de outros, né? Então, eu mesmo, quando vejo um carro desse já andando aí, cara, rapaz, eu já fico meio esperto, né? Porque eu sei que o cara não tem a habilidade necessária aqui, ainda, né, experiência para conduzir. Então, é uma faixa amarela de 20 centímetros de largura, pintada ao longo da carroceria, a meia altura, com a inscrição autoescola na cor preta, né? No veículo eventualmente utilizado para aprendizagem, quando autorizado para servir a este fim, deverá ser afixada ao longo de sua carroceria a meia altura, faixa branca removível de 20 centímetros de largura com a inscrição autoescola na cor preta, né? Então é o seguinte, o caput já é um carro destinado à formação. Tá? Então ele foi comprado com esta finalidade. Bingo. Tá? Com essa finalidade. O parágrafo único é outra coisa. Ele é eventual, né? Por exemplo, lá no município, lá o cara tira a carteira E, uma carretona, e não tem, né? Então o que acontece? Ele não vai comprar um carro para fazer um exame, então eventualmente, então ele vai pegar um carro, né, com essas especificações e vai caracterizar, né, como fosse de autoescola, né? Então, autoescola. Então, é permitido aí, eventualmente, né? Artigo
O que aconteceu também? Eu quero falar uma coisa para vocês aí, nesse item especificamente, né? Aconteceu o seguinte, cara. Aconteceu o seguinte. Com a pandemia, no início da pandemia, 2020, 2021, foi suspenso, suspendeu tudo. Pum! Né? Aquele bum, pau! Acumularam muitos exames, cara, de direção. Muitos exames de direção. Prática, né? E aí? Aí os carros habilitados não dava conta. Aí eles tiveram que utilizar alguns carros eventuais. E para os carros eventuais, eles tiveram o quê? Que fazer a devida caracterização. Beleza, né? 155. A formação de condutor de veículo automotor e elétrico será realizada por instrutor autorizado pelo órgão executivo de trânsito dos estados DF, pertencente ou não à entidade credenciada, né? Então é um produto que do Detran, né? Então o Detran aí, né, que autoriza, né, o instrutor. Então todo instrutor de trânsito, para ser instrutor de trânsito, ele tem que ter o quê? Obrigatoriamente o autorizo do Detran. Então o Detran, claro, tem todos os seus procedimentos ali para avaliar se o cara tem condições de ser instrutor. Olha a seriedade como o trânsito é tratado. Parágrafo único. Ao departamento será expedida autorização para aprendizagem, de acordo com a regulamentação do autorização para aprendizagem, né? Ao aprendiz, né, será expedida autorização para aprendizagem, de acordo com a regulamentação do CONTRAN, após a aprovação dos exames de aptidão física e mental e dos primeiros socorros e sobre a legislação de trânsito, né? Então o que acontece com o cara? Isso aqui é muito importante, esse cara aqui. O cara vai lá, faz o exame físico, o exame mental, tá certo? A direção ele faz aí primeiros socorros, curso de direção defensiva, legislação de trânsito. Depois de toda essa etapa, ele vai ter que fazer o quê? Né? Vai ter que ter a prática no carro, as aulas, né? As aulas, né? E aí, para ele ir para as aulas, ele a entidade vai ter que emitir a autorização para aprendizagem. Somente com essa autorização que você pode fazer a famosa autoescola, né? Se não tiver esse documento, você não pode fazer. Artigo 156. O CONTRAN, regulamentará o credenciamento para prestação de serviços de autoescolas e outras entidades destinadas à formação de condutores e as exigências necessárias para o exercício das atividades de instrutor e examinador, né? Então isso aqui é um produto exclusivamente dos Detrans, né? Então o Detran aí que vai o quê? Habilitar, vai autorizar as pessoas a serem instrutores, né? E é um segmento muito importante, cara, muito importante mesmo, emprega muitas pessoas aí, ele é um setor bastante regulamentado, né? Artigo 158. A aprendizagem só poderá realizar-se nos termos, horários e locais estabelecidos pelo órgão executivo de trânsito. Olha que coisa interessante. Sempre nos horários e locais estabelecidos, né, pelo órgão executivo de trânsito. Acompanhando o aprendiz por instrutor autorizado. A aprendizagem. O que é aprendizagem? É o quê? A direção veicular. Tá? São as aulas práticas que o candidato. Posso fazer em qualquer horário? Não. Você tem uma autorização de aprendizagem. Ou seja, você pode frequentar essas aulas, né? Importante, sempre acompanhado pelo instrutor autorizado. Outra coisa, nos termos e horários e locais estabelecidos pelo órgão executivo de trânsito. Professor, papai me levou lá na fazenda. Não, tá errado, é irregular. Isso aqui é o certo, tá? Assim que funciona. Todo mundo passa por isso. Além do aprendiz e do instrutor, o veículo utilizado para aprendizagem poderá conduzir apenas mais um acompanhante, né? Então, olha, então tá lá no banco o motorista, né? Quem? O aprendiz. Do lado direito, vamos ter lá, né? Vamos, em via de regra, o instrutor. E pode ter mais um acompanhante no carro, né? Mais um acompanhante no carro, né? Mais um, né? Eu acho que não deveria ter nenhum, mas mais um tranquilo, né? Tá? Até o quê? Pela segurança. O cara pode provocar um acidente, não tem expertise, não tem a experiência necessária. O trânsito mata, né? Então ele pode carregar mais uma pessoa. Excelente questão de prova essa, né? O parágrafo 2º foi revogado, tá?
E o artigo 159, ele teve uma alteração, tá? Esse artigo 199, né, teve uma alteração seguindo a regra. Qual regra? Antigamente era somente meio físico, não é isso? E agora? Agora é permitido a expedição CNH no meio físico ou no meio digital, tá? Eu tenho aí as duas, né? Isso aí segue a regra lá do licenciamento também, né? Do registro do veículo, tanto físico como digital, é a modernidade. Então, hoje, o código aí, com essa alteração, já permite físico e ou digital. Eu tenho os dois, tá? Eu tenho os dois, né? A Carteira Nacional de Habilitação expedida em meio físico e ou digital, tá? A escolha do condutor. Então você vai optar em modelo único e de acordo com as especificações do CONTRAN, atendidos os pré-requisitos estabelecidos neste código, conterá fotografia, identificação e número de inscrição no cadastro de pessoas física CPF do condutor, terá fé pública e equivalerá a documento de identidade em todo o território nacional. Então ele é um documento de identificação, né? Eu particularmente, né, o que eu faço, né? Eu ando sempre com a minha carteirinha do exame da ordem, né? Da ordem, como único documento. A habilitação, eu tenho ela no digital, então estou sempre com o celular, eu vou lá, se o dia for parado numa blitz, eu vou postar a minha digital. Assim que eu faço, né? E deixo ela física guardada. Agora, quando eu faço viagem de carro, eu levo ela física, né? Porque determinado local não pode ter, né, com acesso à internet. Parágrafo 1º. É obrigatório o porte da permissão para dirigir ou a CNH, quando o condutor estiver em direção do veículo. Então, se ele estiver dirigindo, tem que ter o porte, né? Beleza, né? Agora, vamos lá, uma alteração, né? O porte do documento de habilitação será dispensado quando, no momento da fiscalização, for possível ter acesso ao sistema informatizado para verificar se o condutor está habilitado, né? Então, se você ali, o cara da fiscalização, tiver acesso ao sistema do RENASH, você não precisa estar portando, porque ele vai te localizar rapidamente, né? Parágrafo 3º, a emissão da nova via de Carteira Nacional de Habilitação será regulamentada pelo CONTRAN, né? Tá certo? Então, o que está escrito aqui? Isso aqui é o seguinte, né? Ele fala, professor, perdi a minha habilitação. Cara, você perdeu a sua habilitação, você pode solicitar a segunda via. Cara, é muito rápido isso, cara, muito rápido, né? Eu lembro que uma vez eu perdi minha habilitação, cara, fui lá no Detran, cara, segunda via, paguei a taxinha, rapidão saiu. Parágrafo 5º. A Carteira Nacional de Habilitação e a permissão para dirigir somente terão validade para a condução de veículo quando apresentado em original. A identificação da Carteira Nacional de Habilitação expedida e da autoridade expeditora serão registradas no RENASH. Então, RENASH, tudo que for habilitação, cara, a carteira de habilitação, né? Olha, ó. Cara, não tem jeito, é tudo RENASH. A cada condutor corresponderá um único registro no RENASH, agregando-se nesse todas as informações. Então, lá você vai ter um CPF no RENASH. E esse seu CPF vai ter todas as suas informações referentes à habilitação. 8. A renovação da validade da CNH ou a emissão de uma nova via somente será realizada após a quitação de débitos constantes no prontuário do condutor. Ah, professor, eu estou devendo um dia, eu estou com multa, eu posso renovar? Sim, depois que pagar. Tá? 10, incluído aí, né? A validade da Carteira Nacional de Habilitação está condicionada ao prazo de vigência do exame de aptidão física e mental. E aí a gente já trabalhou esse cara, né? O que acontece? Lá no parágrafo 2º do artigo 147, bem no começo dessa parte da aula de habilitação, lá mudou o prazo de validade do quê? Do teste de aptidão física e mental, que é 10, 10, 5 e 3. Potencial questão de prova, né? Vamos lá, mais um parágrafo aqui, agora esse incluído, né? Olha que coisa interessante, ó. Os órgãos ou entidades executivos de trânsito dos estados do DF enviarão por meio eletrônico, com 30 dias de antecedência, aviso de vencimento da validade da Carteira Nacional de Habilitação a todos os condutores cadastrados no RENASH, né, com endereço na respectiva unidade da federação. Então tá aí para a galera, tá? Então o cara tem aí
tá certo? Ele vai ser avisado aí com 30 dias de antecedência. Muito bom, né? Porque, pô, 5 anos, agora são 10 anos, né? O que acontece? O cara acaba até esquecendo, né? Da sua renovação da carteira, né? Eu, particularmente, eu nunca esqueci, né? Porque eu marco os anos, né? Tá? Então, por exemplo, agora a minha eu vou somente 2000 e... A minha agora só 2031, né? 31. Então, 2031. Quando chegar 2030, já começa a me preocupar, né? Vamos lá. Artigo 160, último, né? O condutor condenado por delito de trânsito deverá ser submetido a novos exames para que possa voltar a dirigir, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN, independentemente do reconhecimento da prescrição em face da pena concretizada na sentença, né? Então o cara lá cometeu um trânsito, um delito de trânsito, foi pego lá embriagado. Cara, não interessa o que vai acontecer com o cara. Se o cara for condenado por delito de trânsito, né? Ele vai ter que fazer todos os novos exames de novo para ser habilitado. Em caso de acidente grave, o condutor nele envolvido poderá ser submetido a exames exigidos neste artigo, a juízo da autoridade executiva estadual de trânsito, assegurada a ampla defesa ao consumidor, ao condutor. No caso do parágrafo anterior, a autoridade executiva estadual de trânsito poderá apreender o documento de habilitação do condutor até a sua aprovação nos exames realizados, né? Então aí é uma situação aí de emergência, né? Tá? Então ele pode ser submetido, né? Ele vai ter que ser submetido a novos exames aí. Justo, mais do que justo, né? Então aí, para vocês aí, essa aula aí muito interessante aí, de complementar, aulas aí com conceitos muito novos, né? Principalmente introduzidos pela Lei 14.071, aula importante. Bacana? Vem comigo. Surpreenda a todos aqueles que não esperam nada de você, né? Surpreenda todos aqueles que não esperam nada de você, né? Cara, a vida é uma caixinha de surpresas, né? E nessa história de a vida é uma caixinha de surpresas, cara, eu falo o seguinte, cara, tá? Eu falo o seguinte para vocês, cara, tá? A maioria das pessoas não colocam fé, principalmente se ela conhece você. É verdade. Ela passa só a colocar fé em você quando ela começa a ser surpreendida. Tá? Então, o que é surpreender, cara? É fazer aquilo que a pessoa acha que você não vai fazer. Meus amigos, um forte abraço. Fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Clique like.